Muito bem-vindo a todos os internautas. Hoje nós temos o prazer e a satisfação de termos mais um evento da Sociedade Brasileira de Pediatria, um webinar que vai falar sobre o calendário novo da Sociedade Brasileira de Pediatria, algumas das principais mudanças que nós tivemos aí para o calendário publicado agora recentemente. E nós vamos ter a oportunidade de discutir também dois temas muito importantes em relação às vacinas incluídas no nosso calendário. Um dos temas é a doença meningocócica e sua prevenção. E nós vamos falar na sequência sobre a situação atual do sarampo no nosso país. Para compor a mesa comigo aqui, o nosso bate-papo, eu tenho o prazer e a honra de convidar ou de estar com o Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco Aurélio Safadi é professor da Santa Casa de São Paulo, é membro do Comitê Técnico Assessor de Imunizações do Estado e do Programa Nacional de Imunizações, e membro também, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ao meu lado também a doutora Helena Keiko Sato, doutora Helena também pediatra, também infectologista, diretora de imunizações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e também membro dos comitês estaduais e nacionais de imunização. E além de fazer parte do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu sou Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações, e eu gostaria já primeiramente agradecer a presença de vocês internautas aqui conosco. Eu peço que vocês já quiserem enviando suas perguntas aí no chat, vocês podem clicar e já enviando as perguntas nas apresentações que forem assistindo, e no final nós vamos ter um tempo para debate. Eu lembro também que esse evento fica gravado no site da SBP, vocês podem assistir depois, recomendar para os colegas que não puderem assistir hoje. Fica disponível aí durante um tempo, durante um ano principalmente, nesse primeiro ano, para que a gente possa assistir e rever algumas dessas apresentações ou convidar nossos colegas a participar. E, por fim, eu gostaria de agradecer aqui a turma da Manoli e da Sanofi Pasteur, que propiciou a realização desse evento. O calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que era publicado anualmente, a gente hoje faz revisões periódicas. São tão frequentes as mudanças no calendário que a gente, por vezes, precisa atualizar com novas inclusões de vacinas, com extensão de faixas etárias, muitas vezes mudanças no calendário do Programa Nacional de Imunizações, e essas atualizações são feitas atualmente online, a despeito da publicação impressa. Então, aí estão os potenciais conflitos de interesse meus em relação a esse tema. Um assunto que a gente precisa ter em mente, quando a gente fala do calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, é em relação ao calendário preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, que tem que tem visões diferentes em relação ao intuito, aos objetivos do calendário. O governo, quando publica o calendário do SUS, do Programa Nacional de Imunizações, tem o foco na saúde coletiva. Pensa ou introduz vacinas de acordo com dados epidemiológicos, de acordo com disponibilidade de vacinas, de acordo onde a carga da doença se torna mais demonstrada de maneira mais efetiva, diferente da saúde individual, onde a gente pode muitas vezes recomendar individualmente a proteção contra uma ou outra doença, embora aquilo não precise necessariamente ser um problema de saúde pública. Nenhum país do mundo oferece todas as vacinas para toda a população. Então, esse é um conceito que precisa ficar claro, porque nós, pediatras, muitas vezes somos chamados a responder por que essa vacina ainda não entrou no governo, por que não tem no Programa Nacional de Imunizações, porque o enfoque é outro, né? Então, a gente, no programa, coloca as vacinas para os grupos prioritários, para os grupos mais vulneráveis, para aqueles que adoecem com mais frequência, onde a carga da doença é maior. Independente disso, a gente pode recomendar vacinas, por exemplo, de HPV para mulheres mais velhas, por exemplo, de hepatite A para adolescentes, por exemplo, de gripe para qualquer idade, independente de ser criança ou idoso. Enfim, então essas recomendações em saúde individual, esse é um conceito que, para nós, é muito importante quando atendermos nossos pacientes na clínica privada e ter um calendário diferente para orientar, como o da Sociedade Brasileira de Pediatria. O nosso Programa Nacional de Imunizações é um exemplo para todo o país, um exemplo mundial. A gente colocou hoje no calendário, incluiu no calendário, se a gente fizer uma análise nos últimos 10 anos, havia uma fila de vacinas a serem introduzidas, rotavírus, pneumo, meningo, varicela, hepatite A, todas já preconizadas pelo calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e ainda não disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. Essa última década, os avanços foram enormes. Essas são as vacinas hoje contempladas.
Um calendário que não se restringe somente hoje à criança, o adolescente, o idoso, o adulto, a gestante, contemplados para o nosso programa, que é um grande programa, é um programa de sucesso, como os senhores bem sabem. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem o seu calendário, como a gente comentou, publicado anualmente, e eu chamo a atenção para essas notas explicativas. O calendário não se resume àquela tabela que a gente coloca, que vale muitas vezes para as crianças que seguem normalmente os intervalos preconizados, a idade correta, mas a gente sabe que no dia a dia nem sempre isso é possível. Muitas vezes a criança começa um pouco mais tarde, ou um adolescente precisa recuperar algum atraso. Então esses comentários, essas notas explicativas são muito importantes no calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria para que a gente possa orientar nossos pacientes corretamente em relação a algumas situações que nem sempre estão contempladas no calendário. É um calendário preconizado para crianças e adolescentes rígidas, isso é importante destacar, para crianças que têm imunossupressão, alguma comorbidade, muitas vezes algumas outras vacinas são recomendadas, o calendário são diferentes, né? Quando a vacinação, como a gente comentou, é feita fora da idade recomendada, também precisa ser adaptado, isso tudo está nas notas explicativas também. E os eventos adversos que a gente chama atenção sempre precisam ser informados à família de maneira correta, clara, para que elas possam entender e não criar falsas expectativas ou desmotivações em relação à adoção desses calendários. Então, isso que a gente comentou em relação às diferenças dos calendários, essas diferenças podem ser em relação à idade preconizadas, a faixa etária disponíveis no Programa Nacional de Imunizações e o da SBP, outras vacinas, como a gente vai ver aqui as meningocócicas, algumas delas ainda não incluídas no Programa Nacional de Imunizações, algumas outras vacinas que podem ser indicadas de acordo com situações epidemiológicas, a gente viu a febre amarela, a gente vai comentar um pouco aqui sobre o que vem mudando na recomendação do Ministério, enfim, esses critérios são diferentes quando a gente olha para a definição. E como a gente comentou, além dos critérios epidemiológicos, imunológicos, tecnológicos, disponibilidade, logística, aspectos socioeconômicos, todo esse e orçamentário, obviamente, vão definir ou não a inclusão de uma vacina ou de uma extensão de um programa para uma faixa etária. Uma coisa que tem em comum entre as recomendações de vacinação, seja elas no aspecto público individual, no aspecto individual, privado ou no aspecto público, são as coberturas vacinais, do que as vacinas são capazes. Esse slide exemplifica bem quando a gente olha para essa situação inicial na primeira faixa, onde nós temos uma população aí não vacinada, sadio, não existe vacina contra elas, e aparece um indivíduo em vermelho ali doente, e essa doença transmissível praticamente acomete todos aqueles suscetíveis numa população. Quando nós temos, por exemplo, num cenário onde a vacina é disponibilizada somente em clínicas privadas ou pequena parte da população em baixas coberturas é protegida, uma vez que a gente introduz essa vacina numa doença nessa população, quase todos adoecem, exceto os vacinados, ou seja, a gente estabelece uma proteção somente para aqueles que receberam a vacinação. E numa situação onde a gente tem boa parte da população com altas coberturas vacinais e esses indivíduos aparecem doentes nessa população, esses mesmos em vermelhos, poucos adoecem e mesmo aqueles que não receberam a vacina, que estão ali em azul, acabam não adoecendo, porque não há quem transmita a interrupção da circulação. A Helena vai comentar isso em relação ao sarampo. É muito importante, porque existem aqueles que não recebem, existem aqueles que às vezes têm contraindicações de receber algumas vacinas e aqueles que não respondem adequadamente e se beneficiam dessa proteção indireta levada pela vacinação da maior parte da população. Nós temos inúmeros exemplos aqui de resultados do nosso Programa Nacional de Imunizações. Essas curvas, esses gráficos se repetem, coeficiente de incidência nas barras de azul elevadas em anos anteriores à introdução de programas de vacinação em larga escala. Em vermelho e verde ali as coberturas vacinais sendo atingidas em alta escala e a gente vê desaparecendo essas doenças, como foi o caso da poliomielite, como foi o caso da eliminação da rubéola em 2015, recebemos a certificação, como foi a eliminação do tétano neonatal, então essa é a quarta doença que nós eliminamos, depois da varíola das Américas, né? A varíola, a polio, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita e o tétano neonatal. Esses são dados do mundo ainda onde acontece tétano neonatal e a nossa certificação há um ano atrás da eliminação do tétano neonatal das Américas. E a meningite por haemófilos, outra redução importante após a introdução da vacina no final dos anos 90, né, no nosso Programa Nacional de Imunizações. E o sarampo, que a gente vai ter aí uma fala da doutora Helena comentando
do que vem acontecendo no país, mas a gente ainda com a certificação de eliminação da circulação do vírus do sarampo no país, e a situação atual vai ser comentada mais para frente. Eu vou chamar a atenção de algumas doenças aqui, que existem algumas diferenças na prescrição de vacinas, na recomendação de vacina dos calendários. O Dr. Marco Aurélio vai falar das vacinas meningocócicas, né, C no Programa Nacional de Imunizações, e hoje já dispomos de vacinas de mais valência A, C, W, Y e B. A vacina pneumo 10 e pneumo 13, a gente vai comentar um pouquinho sobre essas diferenças. Influenza tri e quadrivalente, são diferenças ainda que existem nas vacinas de influenza oferecidas pelo programa e em clínicas privadas, preconizadas pela SBP, e uma palavrinha final sobre febre amarela e o que mudou na vacinação, na recomendação da SBP para vacinação contra o HPV. Em relação às vacinas pneumocócicas, eu lembro que hoje a gente dispõe no país de 2 vacinas licenciadas, uma contendo 10 sorotipos, que é a preconizada no Programa Nacional de Imunizações, e uma com 13 sorotipos adicionais, o 3, 6 e o 19A, hoje disponíveis somente em clínicas privadas. Na recomendação deste ano, a Sociedade Brasileira recomenda, sempre que possível, a utilização da vacina 13 valente. Essa é uma diferença do calendário que a gente havia publicado para esse mais atual. A gente vem assistindo um crescente número de casos, proporcional, não só proporcional, mas também absoluto, de casos relacionados a esses sorotipos adicionais. Esse é um fenômeno comum da doença pneumocócica, uma vez que a gente elimina com as vacinas conjugadas as doenças causadas pelos sorotipos contidos naquela vacina, outros sorotipos ganham maior importância. Foi assim na transição da 7 para 10 e vem sendo assim em várias partes do mundo, onde a gente nota aí o aumento proporcional e absoluto dos sorotipos não contemplados na vacina 10 valente. Esses são dados do Instituto Adolfo Lutz que mostram exatamente isso, né? A gente introduziu a vacina em 2010 no esquema 3 doses mais 1 e em 2016 passamos para o esquema de 2 doses mais 1. Vocês vejam que a gente assiste aí a queda de sorotipos vacinais, isso é doença invasiva causada por sorotipos vacinais nas diversas faixas etárias. A gente já começa a ver no país efeito rebanho também, diminuição de casos de doença invasiva em idades não contempladas pela vacinação. E aqui eu chamo a atenção dos sorotipos. No gráfico de cima, em crianças menores de 4 anos, vejam que no período pré-introdução da vacina 10, os sorotipos mais frequentes eram aqueles em vermelhos, 14, 6B, 19F, 23F, que eram justamente os sorotipos contidos na vacina 10 valente. Então foi extremamente importante, a vacina contemplava os sorotipos que mais predominavam, e quando a gente olha hoje, na era pós-introdução, a gente vê que os sorotipos em vermelhos contidos nas 10 praticamente desapareceram. O sucesso do programa foi enorme, que a gente praticamente não registra casos em crianças por sorotipos incluídos na vacina 10 valente, e os outros sorotipos ganham importância, o 19A, o 3, o 6C, justamente aqueles que estão na vacina 13 valente, hoje respondem por cerca de 30% dos casos de doença invasiva, né? São esses aqui que estão em laranja ou em amarelo, mostrando que sorotipos adicionais ampliaria hoje a nossa cobertura. Esse motivo que fez a Sociedade Brasileira de Pediatria dar preferência hoje a uma vacina conjugada com 13 sorotipos. Então esses são os sorotipos, a curva de sorotipos, especialmente esses 3 adicionais, o 3, o 6A e o 19A, mostrando especialmente para o 19A um aumento que vem sendo associado a um clone específico que tem circulado aqui na América Latina e em outros países do mundo também. Em relação ao esquema vacinal de 2 doses ou de 3 doses, o que os estudos acabam demonstrando é que os dois têm mais ou menos a mesma resultado em termos de prevenção de internação, hospitalização, otite, qualquer desfecho estudado em relação à doença pneumocócica. Os esquemas que alguns países utilizam 2 doses mais 1, outros utilizam 3 mais 1, têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo desfecho em termos de prevenção, de efetividade do programa. O que determina maior ou menor efetividade estão relacionados à cobertura vacinal, né? Apesar de alguns estudos mostrarem que o esquema com 3 doses, para alguns sorotipos, ele mostra uma melhor
resposta imune. Isso não tem se associado na prática com uma melhor ou pior resposta. Países como os Estados Unidos utilizam o esquema de 3 doses, quase todos os países europeus utilizam 2 doses no primeiro ano de vida. Existe outro esquema 3 mais 0, ou seja, sem reforço. Todos eles têm resultados semelhantes quando se obtém elevadas coberturas vacinais. Em relação às vacinas de influenza, uma palavra só sobre a vacina quadrivalente. Eu lembro que as vacinas iniciais de influenza eram todas monovalentes, se utilizava somente um influenza A. Depois, no final da década de 40, elas passaram a ser bivalentes. Então, e a partir de final dos anos 70, que a gente hoje utiliza a vacina que até hoje utilizamos, que é a vacina trivalente, contendo uma cepa de H1N1, uma cepa AH3N2 e uma cepa B. O que mudou foi que a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a haver co-circulação de 2 variantes, de 2 linhagens de vírus influenza B. Isso fez com que muitas vezes o B, que era contido na vacina trivalente, não coincidia com o B que circulava em uma determinada temporada. E a efetividade dos programas de vacinação para influenza acabam caindo nesses anos onde não havia pareamento entre o vírus B que continha na vacina com o vírus que estava circulando. E aí vieram as vacinas quadrivalentes associando mais um vírus B, mais uma linhagem de B, Yamagata ou Vitória, ampliando assim ou diminuindo o risco de ter esse mismatch ou esse não pareamento entre a vacina, o vírus B que circulava com o vírus vacinal. É uma tendência, os Estados Unidos hoje já utiliza mais de 90% das vacinas quadrivalentes, as vacinas trivalentes é uma tendência de deixarem de ser produzidas, e o Brasil estuda no futuro próximo a introdução, especialmente em crianças, da vacina quadrivalente. Esse é um dado que mostra, por exemplo, aqui no nosso estado de São Paulo, quando a gente vê em roxo que houve uma circulação de uma linhagem oposta à que continha na vacina, em azul, quando havia uma coincidência. Então, muitos dos anos a gente tem esse não pareamento, né? Então, no calendário da SBP, a gente também preconiza, sempre que possível, o uso de vacinas quadrivalentes por esse maior espectro de proteção. E a febre amarela, né, outra mudança que a gente coloca no calendário, a gente entende que a febre amarela, o problema desta epidemia que nos obrigou a vacinar um enorme contingente de pessoas em áreas nunca antes vacinadas, ou seja, densamente povoadas, e não havia vacina para um curto espaço de tempo, vacinar tanta gente num curto espaço de tempo. Precisamos até fracionar a dose das vacinas, então a recomendação de utilizar somente uma dose da vacina febre amarela foi adotada naquele momento em função da não disponibilidade de vacinas. Certamente esta epidemia de atual, o que vai voltar aí com a estação de chuvas, vai nos redirecionar talvez para uma nova recomendação, especialmente nas crianças menores de 2 anos. E a Sociedade Brasileira de Pediatria entende que pela uma menor resposta imune das crianças vacinadas a partir de 9 meses até 2 anos de idade, seria ideal, seria dependendo da disponibilidade de vacinas, que se recomendasse uma segunda dose. Então essa colocação é feita também no calendário novo da Sociedade Brasileira de Pediatria, dizendo que uma segunda dose é desejável em geral a partir dos 4 anos de idade. E por fim, a Sociedade Brasileira de Pediatria também muda no calendário deste ano. O Ministério já utilizava a vacina HPV em adolescentes no esquema de 2 doses, em menores de 15 anos. SBP, até o calendário passado, publicava ainda a preferência por 3 doses, e os estudos de curva de cinética de anticorpos vêm demonstrando que meninas vacinadas com 2 doses mantêm uma tendência de queda muito semelhante de anticorpos em níveis ainda protetores do que quem tomou 3 doses. Esse é o estudo clássico de Dobson, que mostrou que 2 doses em meninas são tão imunogênicas quanto 3 doses em mulheres mais velhas, fazendo com que a Sociedade Brasileira de Pediatria também preconizasse ou adotasse agora o esquema para meninas menores de 15 anos de 2 doses, em harmonia ou em sintonia com o nosso Programa Nacional de Imunizações.
Eu convido a todos vocês a acessarem o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde, entre várias informações como essa e o webinar, a gente também está com a campanha Mais Que um Palpite, onde coloca o pediatra aí como fonte segura de informação e, nesse sentido, não só para vacinação, mas para qualquer orientação, convidar nossos clientes e pacientes e a população a acessar também esse site. Vamos falar um pouco mais de vacina. Eu convido agora o Dr. Marco Aurélio Safadi para falar das vacinas meningocócicas, a CWY e B, e as diferenças com o nosso Programa Nacional de Imunizações. Muito obrigado e não esqueçam de enviar as suas perguntas para no final a gente poder debater todos esses temas. Bom, nesse próximo espaço a ideia é que a gente possa discutir alguns aspectos sobre a prevenção da doença meningocócica. Eu acho que há algumas peculiaridades importantes. Nós, como o Dr. Renato salientou, temos hoje a disponibilidade de diversas vacinas para prevenção. Então, creio que seja importante, né, relembrarmos alguns aspectos, não só sobre a doença, mas também sobre essas vacinas, para que a gente possa utilizá-las da melhor maneira possível, compreender da melhor maneira possível o que esperar em relação à proteção oferecida por essas vacinas. Então, aqui, só para a gente iniciar, eu acho que é importante salientar, o meningococo é classificado em sorogrupos, são 12 distintos sorogrupos e, infelizmente, nós não dispomos de uma vacina que contemple todos esses sorogrupos. Então, as vacinas ditas polissacarídicas conjugadas são vacinas que têm, vamos dizer, a sua proteção direcionada para aqueles sorogrupos contemplados nessas vacinas. E há, mais recentemente, o licenciamento de vacinas proteicas, que inicialmente foram licenciadas especificamente para a prevenção do meningococo B, como a gente vai ver mais à frente, e, portanto, dessa forma, são vacinas que têm, vamos dizer, prioritariamente o objetivo de prevenir a doença pelo meningococo B, mas por se tratarem de vacinas proteicas, muitas vezes elas transcendem a proteção e mais à frente a gente vai ter oportunidade de discutir com um pouquinho mais de detalhes esses aspectos. Eu acho que é desnecessário salientar a importância da doença meningocócica. Eu digo sempre, essa é uma doença com taxas de incidência baixas. A gente registra hoje aqui no Brasil menos de um caso para cada 100 mil habitantes por ano. O Brasil registra atualmente em torno de 1.500 casos de doença meningocócica. Isso gera taxas de incidência de 0,5, 0,6, 0,7 casos para cada 100 mil habitantes por ano. Entretanto, a despeito de ser uma doença relativamente rara, é uma doença de extrema gravidade. As taxas de letalidade têm se mantido estáveis nos últimos anos, em torno de 20%. Isso significa que para cada, vamos dizer, 10 casos de doença meningocócica, dois desses indivíduos acabam falecendo, e dos 8 casos que sobrevivem desses 10, vamos dizer, aproximadamente 10 a 20% deles, ou seja, mais um ou dois, sobreviverá com algum tipo de sequela neurológica, visual, auditiva, cognitiva, etc. Aqui alguns exemplos de crianças que atendemos no nosso serviço, né, com casos, vamos dizer, de choque, de casos graves de doença meningocócica, que tem sua instalação muito abrupta, normalmente uma criança que de manhã está assintomática e à noite muitas vezes está internada na terapia intensiva em choque, né, com quadros bastante dramáticos em termos de apresentação clínica. Gostaria de salientar alguns aspectos sobre os fatores de risco relacionados à doença meningocócica. A gente conhece bem, vamos dizer, alguns desses fatores de risco. Em relação à distribuição etária, em períodos endêmicos, sempre nos mais jovens, principalmente naqueles nos primeiros 2 anos de vida, que a gente encontra as maiores taxas de incidência da doença. Então, lactentes e crianças até 2, 3, 4, 5 anos de idade são aquelas onde a gente encontra as maiores taxas de incidência em períodos endêmicos.
Quando a gente tem um surto ou uma epidemia, um aumento do número de casos associados a um novo clone que surgiu, etc., a primeira coisa que a gente observa é o aumento no reconhecimento de casos entre adolescentes e adultos jovens. Isso sempre é um sinal de alerta para o pediatra, para a possibilidade da gente estar frente a um surto da doença meningocócica, e essa é uma característica dessa doença. Ao contrário de outras que têm um comportamento sempre endêmico, o meningococo não. Além, vamos dizer, do seu comportamento endêmico, ele é caracterizado por períodos ocasionais de surtos e de epidemias. Além dos grupos etários, a gente tem também uma maior concentração e um maior risco de doença meningocócica em determinados pacientes. Seguramente aquela situação que mais risco traz da ocorrência da doença meningocócica é a deficiência de complemento. Essa é seguramente uma condição que aumenta muito o risco da ocorrência de doença meningocócica. Há outras situações, e acho que isso é importante quando a gente fala em vacinação, para que a gente não se esqueça de contemplar esses indivíduos que vivem com essas doenças da melhor maneira possível, com o maior número de vacinas e da proteção mais abrangente que a gente puder oferecer para esses pacientes. Então, além da deficiência de complemento, a asplenia, seja ela anatômica ou funcional, aumenta o risco da ocorrência da doença meningocócica. A gente tem também algumas situações associadas ao tipo de trabalho exercido, então microbiologistas claramente são um grupo de risco para a ocorrência da doença, por razões óbvias, pela manipulação de amostras que contêm o meningococo, que aumenta o risco desses indivíduos desenvolverem a doença. E mais recentemente, a gente teve aí a identificação de algumas situações onde havia alguma dúvida, que hoje essas dúvidas não existem mais. Crianças e adultos que vivem com HIV são hoje sabidamente um grupo de maior risco para a ocorrência da doença meningocócica. Há vários dados mostrando isso. A população de homens que fazem sexo com homens, independente de serem, de conviverem com HIV, homens que fazem sexo com homens são também um grupo de risco para a doença meningocócica. Isso também foi bem documentado. E mais recentemente a gente encontrou em pacientes que fazem uso do eculizumab, que é um anticorpo monoclonal, também uma situação que aumenta o risco da ocorrência de doença para esses pacientes. Portanto, todas essas são situações em que a gente sabe do maior risco da doença, e esses são grupos que acabam sendo privilegiados nos programas de imunização, quando a vacina não é recomendada universalmente, né, para prevenção da doença meningocócica da melhor forma possível. Mas o mais importante dado desse slide é lembrar que, a despeito de conhecermos esses fatores, mais de 90% dos casos de doença meningocócica ocorrem em indivíduos previamente ígidos. Significa o quê? Que se eu contemplar apenas os grupos de risco, eu estou limitando a prevenção da doença meningocócica a menos de 10% daqueles que desenvolvem essa doença. Portanto, é importante que essas vacinas estejam, vamos dizer, disponíveis para a população, se de fato nosso objetivo for prevenir a doença meningocócica, porque mais, vamos dizer, de 80% a 90% dos casos vão ocorrer em indivíduos previamente ígidos. Importante também falar do conceito de portador. Essa é uma doença que tem como pré-requisito para a ocorrência da doença que o indivíduo seja colonizado em sua nasofaringe. E a gente sabe que, se as maiores taxas de incidência da doença estão nos bebês, nos lactentes, as maiores taxas de portador, as maiores taxas de colonização pelo meningococo se encontram entre adolescentes e adultos jovens. Portanto, as estratégias de vacinação que contemplem com a vacina, a vacinação de adolescentes e de adultos jovens, têm como principal benefício não só a proteção direta desses indivíduos quando você os vacina, mas ao vaciná-los e quando você os vacina com vacinas que protegem esses indivíduos contra a aquisição do meningococo, de alguma maneira você está interrompendo a transmissão daquele patógeno na comunidade e, com isso, reduzindo a transmissão e também
possibilitando a prevenção da doença, inclusive em indivíduos não vacinados, desde que você obtenha elevadas coberturas da vacina, como o Renato demonstrou na apresentação dele agora há pouco, quando citou exemplos, né, de proteção indireta com vacinas, e a prevenção com as vacinas meningocócicas conjugadas são mais um exemplo desse tipo de prevenção. Mostrando um pouco do cenário atual, o primeiro, vamos dizer, local onde a vacina foi utilizada, a vacina conjugada, inicialmente especificamente para o sorogrupo C, foi a Europa, e como a gente observa nesse gráfico, os países europeus introduziram a vacina em programas de larga escala, vacinando não só os bebês, que tinham as maiores taxas de doença, mas incluindo na vacinação crianças, adolescentes e adultos jovens. Com isso, eles obtiveram um importante ganho, que foi exatamente a redução da transmissão do patógeno ao incluir adolescentes e adultos jovens. E dessa forma, como a gente observa nesse gráfico, tanto na Holanda como no Reino Unido, que são dois exemplos com bastante representatividade, a introdução da vacina trouxe quase o desaparecimento da doença pelo meningococo C, 2 anos depois da introdução da vacina. E isso se deveu, basicamente, à inclusão nesses programas de imunização de adolescentes e adultos jovens. Então, primeira lição importante, a inclusão de adolescentes e adultos jovens não somente previne a doença nesses indivíduos, mas interrompe, vamos dizer, a transmissão do patógeno na comunidade. Isso, do ponto de vista de saúde pública, é fundamental para o sucesso dos programas. No que diz respeito à proteção individual, e essa é uma discussão de hoje, ou seja, para você que usa a vacina, vamos dizer, individualmente para os seus pacientes, mas que vive num país onde não houve ainda a possibilidade de controlar a transmissão da doença nesse país, uma informação importante é saber por quanto tempo após a vacinação do seu paciente ele fica protegido contra a doença meningocócica. E esse trabalho que vocês têm aí na tela de vocês é um trabalho que buscou 6 anos depois das crianças terem sido vacinadas, quantos % dessas crianças ainda tinham anticorpos em títulos protetores. E a gente viu, de acordo com o resultado, que quanto mais tarde a criança recebia, em termos de idade, a vacina, mais duradoura era a proteção oferecida por ela em termos de persistência de anticorpos. E quanto mais tenra era a idade da criança ao receber a última dose, mais rápida era observada a perda dessa proteção. Então, para que você tenha uma ideia prática, se você vacinar a criança com, vamos dizer, 3 meses, 5 meses e 1 ano de idade, esse estudo, 6 anos depois, mostrou que 25% das crianças ainda tinham anticorpos em títulos protetores, ou seja, 3 em cada 4 crianças, 5 anos depois de vacinadas, já não tinham mais anticorpos em títulos protetores. A publicação desse estudo motivou uma recomendação inicialmente na Europa, depois em outros países, inclusive aqui pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente fizesse doses de reforço da vacina para manter essas crianças protegidas, pelo menos durante o período onde a gente observa a maior prevalência da doença meningocócica. Então, esse foi, vamos dizer, o racional para que a gente recomendasse doses de reforço. Aqui no Brasil, a vacina foi introduzida no ano de 2010. Vocês podem observar nesse gráfico, com taxas de incidência de acordo com o grupo etário, que a partir da introdução da vacina, a gente rapidamente observa uma redução das taxas de incidência, mas essa redução nos primeiros anos após a introdução, ela só é observada nos grupos etários vacinados. Somente depois de 5 anos da introdução da vacina, a gente começa a timidamente observar uma redução nos grupos etários mais velhos, não vacinados, mas ainda assim uma redução tímida, discreta da doença. E isso claramente se deveu ao fato de que aqui no Brasil, ao contrário do que foi feito na Europa, a gente introduziu a vacina apenas para o grupo etário abaixo de 2 anos, e esse era o objetivo do programa naquele momento, ou seja, proteger o grupo onde a gente tinha as maiores taxas de incidência da doença. Esse é um trabalho que a gente fez junto com o grupo da Bahia, e acho que é emblemático o resultado desse estudo, porque Salvador
fez algo diferente do resto do Brasil. A cidade de Salvador optou por vacinar não só as crianças, no caso, abaixo de 5 anos de idade, mas também os adolescentes e adultos jovens de 10 a 24 anos. E o que obtivemos com isso, como a gente observa no gráfico do lado esquerdo da tela de vocês, a doença rapidamente desapareceu em todos os grupos etários na cidade de Salvador. E no lado direito da tela de vocês, a gente observa o que aconteceu no restante do estado da Bahia, onde só foi feita a vacinação de crianças abaixo de 5 anos. Um resultado aí, no restante do estado da Bahia, igual ao observado no Brasil, ou seja, redução da doença basicamente nas faixas etárias que receberam a vacina, sem um impacto indireto observado inicialmente. Então, um resultado de um estudo bastante emblemático que exemplifica, vamos dizer, dentro do nosso cenário, o que aconteceu. Trago para vocês uma atualização do Instituto Adolfo Lutz em relação ao que está circulando aqui no Brasil no momento. Então, 7 anos depois da introdução da vacina, a gente ainda tem o sorogrupo C como protagonista da doença. Percebam que ele respondeu, ano passado, por mais da metade dos casos aqui no nosso país. Em segundo lugar, o meningococo B, com mais ou menos 20% dos casos, e em terceiro lugar, o sorogrupo W, com aproximadamente 15% dos casos. Quando a gente olha por grupo etário, a gente vê que nos pequenos abaixo de 2 anos, quase não há casos de C. O que vocês estão vendo ali em menores de 1 ano de casos de C são crianças abaixo de 3 meses de idade, que ainda não tinham idade para terem recebido a vacina e, portanto, ainda estavam suscetíveis. Quando a gente olha, por exemplo, de 1 a 2 anos, não houve nenhum caso de doença por C ano passado no Brasil. Só houve casos de W e de B, basicamente nesses grupos menores basicamente os menores de 5 anos de idade, o B e o W preponderaram entre essas crianças. Mas quando a gente olha as faixas etárias acima de 5 anos, percebam que a pizza aí fica azul, mostrando que o C ele é protagonista em todos os grupos etários acima de 5 anos de idade. Dessa forma, veio aí recentemente, ano passado, a recomendação de que os adolescentes também recebam a vacina de meningococo C no Programa Nacional de Imunizações, a partir aí dos 11 anos de idade. Aqui, dados do estado de São Paulo, para mostrar para vocês um pouco do cenário. A gente tem hoje aqui no estado de São Paulo, 2018, o B e o C, praticamente idênticos em termos de número de casos, e o W logo a seguir. E mostro também uma situação peculiar, que é do estado de Santa Catarina. O que está acontecendo no estado de Santa Catarina é que nos últimos 2 anos houve um aumento do número de casos de W. E hoje o W é protagonista da doença no estado de Santa Catarina. Ele responde por quase 50% dos casos lá no estado de Santa Catarina. Isso é uma situação ainda restrita ao estado de Santa Catarina, mas serve de alerta em relação à doença pelo meningococo W. Essas são, portanto, as recomendações do Ministério da Saúde. Nas doses do adolescentes, a gente ainda está devendo boas coberturas, e lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem recomendações muito claras em relação às vacinas conjugadas. A opção é pela vacina ACWY, por razões óbvias, porque ela tem, vamos dizer, um espectro de proteção que amplia a abrangência da proteção contra a doença meningocócica, não só para o C, mas para o W e para o Y, que são hoje também presentes aqui em menor escala, mas presentes aqui no nosso meio. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza aos 3 meses, aos 5 meses e aos 7, dependendo da vacina utilizada, a CWY, e um reforço após 1 ano de idade. E no mesmo, vamos dizer, da mesma forma que há uma necessidade de reforço com a vacina de C, isso se aplica também à CWY. Então, aquelas crianças que você vacinou com 1 ano de idade, quando elas completarem 5 a 6 anos de idade, elas devem receber uma nova dose da vacina, e ao iniciar
adolescência, aos 11 anos de idade, uma nova dose da vacina de ACWY, para que a gente garanta que essa criança se mantenha e esse adolescente se mantenha protegido naquele período de maior prevalência da doença. E a vacina de meningococo B, que mais recentemente foi também licenciada aqui no nosso país e também está indicada para crianças e adolescentes de acordo com o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria. As vacinas conjugadas tetravalente licenciadas hoje aqui no Brasil, a gente tem 3 marcas diferentes, né, de vacinas, cada uma com um carreador proteico distinto, mas acho que o mais importante, a mensagem mais importante é que as diferenças são em relação à idade, que algumas dessas vacinas estão licenciadas, e as doses. Então a gente deve prestar atenção em que vacina você está utilizando, né, e isso vai mudar um pouco a maneira como essas vacinas devem ser prescritas. Então, uma das vacinas que tem como carreador proteico o mutante diftérico está licenciada acima de 2 meses de idade, em 3 doses no primeiro ano de vida, com uma dose de reforço após 1 ano de idade, iniciando entre 7 meses e 2 anos e 23 meses, não é? Você deve fazer 2 doses, com a segunda dose obrigatoriamente após 12 meses de idade, e se a criança tiver mais de 2 anos de idade, aí uma única dose da vacina. A vacina com o toxoide diftérico está licenciada acima de 9 meses de idade, também em 2 doses, para as crianças que fazem essa vacina antes dos 2 anos de idade, e acima de 2 anos de idade em dose única. E a terceira das vacinas, que tem o toxoide tetânico, essa está licenciada em apenas 2 doses no primeiro ano de vida, com 1 dose após os 12 meses, e basta 1 dose depois dos 12 meses de idade para a imunização com essa vacina tetravalente. Esse é o único estudo publicado na literatura com efetividade da vacina ACWY, e a gente observa aquilo que era esperado, ou seja, conforme vai passando o tempo nesse estudo caso-controle, vai ocorrendo uma tendência de diminuição da efetividade da vacina. Isso em função da perda de anticorpos. Por isso, vamos dizer que está recomendada essa dose de reforço 5 anos depois, para que você mantenha a proteção dessas crianças. Só como curiosidade, mostrar que essa emergência do W parece ser um fenômeno mundial, né? Então, ele começou aqui na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Chile, e mais recentemente observou-se um aumento do número de casos de W no Reino Unido, né? E um aumento de casos com alta letalidade. Esse sorogrupo W, ele tem uma letalidade que, de maneira geral, ela é 1,5 vezes a letalidade observada com o C e com o B, em torno de 20%, 25% lá na Europa, sendo que o B e o C lá têm uma letalidade que gira em torno de 10%, 15%. Então, é uma doença que tem apresentado uma maior agressividade, né, e tem sido responsável por esses altos índices de letalidade. E isso se observa em todos os lugares onde circula o sorogrupo W. Então, no Reino Unido ele apareceu e logo ganhou, vamos dizer, importância. Isso motivou os ingleses a substituírem a dose que eles faziam de C nos adolescentes por ACWY, para que ampliasse a proteção e contemplasse também o sorogrupo W. E isso mais recentemente passou a ser observado na Holanda. Esses são dados do ano passado, mostrando que a Holanda também apresentou um aumento da doença pelo W, e da mesma forma que o Reino Unido, a Holanda acaba de mudar o seu esquema de imunização, substituindo o C pela vacina ACWY. Mais recentemente, Canadá e Austrália observaram exatamente o mesmo fenômeno, aumento dos casos de W e substituição da vacina de C por ACWY. Então, o que vocês estão vendo é que nos programas de imunização mundiais há essa tendência de substituir a vacina de C por ACWY, algo que aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, nos seus calendários, já fez há alguns anos, né, sugerindo que essa seja preferencialmente a vacina utilizada para a prevenção da doença. E por último, só rapidamente comentar com vocês alguns aspectos sobre o meningococo B. Não há vacinas polissacarídicas, nem conjugadas para o B,
por um motivo que a cápsula do meningococo B é muito similar ao nosso tecido neural embrionário. Dessa forma, utilizar vacinas que contemplassem, vamos dizer, a cápsula do B, poderiam gerar fenômenos de autoimunidade, o que traria risco com vacinas desse tipo. Então, dessa forma, não se usa a cápsula do B e buscamos, alternativamente, antígenos subcapsulares, mas que se expressem na superfície do meningococo B. Então, se você conseguisse identificar antígenos que fossem, vamos dizer, expressos nas várias cepas de meningococo B que circulam, e se esses antígenos fossem associados à capacidade de, uma vez contemplados numa vacina, fazer com que os indivíduos que recebessem essa vacina produzissem anticorpos e esses anticorpos fossem protetores, a gente teria a possibilidade de ter finalmente uma vacina para prevenção contra a doença meningocócica pelo sorogrupo B. E a boa notícia é que há 2 vacinas que conseguiram atingir todas essas etapas. Uma vacina que está licenciada só na Europa e nos Estados Unidos, que é essa vacina do laboratório Pfizer, que tem 2 antígenos, vamos dizer, que é o FHBP de 2 variantes, de 2 subfamílias, é um antígeno, mas de 2 variantes, por isso é uma vacina chamada bivalente. Essa não está ainda licenciada aqui no Brasil. E uma outra vacina, que é a vacina da GSK, essa sim licenciada aqui no Brasil, e que expressa, vamos dizer, na sua composição, 4 diferentes antígenos, né, que tem mostrado aí nos vários estudos que efetivamente tem sim a possibilidade de prevenção da doença pelo meningococo B. A estimativa aqui dos estudos feitos com essa vacina no Brasil é que ela, vamos dizer, tivesse uma abrangência de aproximadamente 80% dos meningococos B, que aqui circulam, de acordo com dados colhidos pelo Adolfo Lutz lá na Itália, 80% dos meningococos B que aqui circulam expressariam pelo menos um desses 4 antígenos, de maneira tal que quem recebesse a vacina estaria protegido contra a doença pelo meningococo B. Só comentar com vocês que usam essa vacina em nível privado, né, nas clínicas, que é uma vacina que tem alguns aspectos importantes em relação à sua tolerabilidade. É uma vacina que tem mostrado uma incidência importante de febre nos lactentes, então é importante que vocês orientem os pacientes nesse sentido. Esse é um estudo que percebeu que quando você faz a vacina de meningococo B no primeiro ano de vida, junto com a vacina pneumocócica, com a vacina hexavalente, você tinha uma incidência muito importante de febre, mais de 60% dos casos. Quando você aplicava a vacina de meningococo B separada da hexa e da pneumo, a gente reduzia substancialmente essa incidência de febre. Então, essa é uma recomendação que sempre fez parte dos nossos calendários, que a vacina de meningococo B no primeiro ano de vida fosse feita nos meses ímpares, para que não coincidisse com a vacina pneumocócica e com a vacina hexavalente, e continua valendo essa recomendação. Ela provoca febre, mas dessa forma a chance de provocar febre é menor que quando você faz essa vacina junto com as vacinas pneumocócica e hexavalente. Uma outra dica que eu deixo para vocês é que os estudos mostraram que o uso do paracetamol profilático reduz substancialmente, por razões óbvias, a ocorrência de febre nesses pacientes. E lembrá-los que quando eles recebem a vacina, a febre normalmente é um fenômeno observado nas primeiras 12 horas após a vacinação. Então, essa é uma mensagem importante de orientação para os seus pacientes. Então, o uso do paracetamol profilático diminui a chance de eventos adversos e, importante, sem interferir na resposta imune para a vacina de meningococo B. Ao contrário do que foi observado com outras vacinas, para o meningococo B não há interferência na resposta imune, o que nos permite utilizar o paracetamol profilático para essas crianças. Só para comentar, a vacina foi utilizada já em vários locais, no Canadá, para controle de uma situação que eles tinham lá de alta incidência de doença pelo B, vacinaram a população e rapidamente controlaram a doença pelo meningococo B. Mais recentemente, o Reino Unido introduziu para os lactentes, e esse é o primeiro dado na literatura de impacto e de efetividade com a vacina de meningococo B, mostrando que
houve redução da doença nas coortes para as quais a vacina foi introduzida, então diminuiu substancialmente a doença por meningococo B, e o estudo caso-controle mostrou uma efetividade para quem tinha recebido pelo menos 2 doses da vacina, acima de 80%, resultados bastante favoráveis. Prestem atenção num dado desse estudo, que aqueles bebês que só tomaram 1 dose da vacina, a efetividade foi de apenas 20%. Portanto, mensagem importante, uma vez iniciada a vacinação de bebês, de lactentes, a gente deve, vamos dizer, seguir direitinho o esquema vacinal para que eles recebam as doses sugeridas, né, dentro do primeiro ano de vida, para que você obtenha a proteção ideal com essa vacina. Aqui dados de segurança, né, mostrando que não houve detecção lá no Reino Unido, depois da introdução do programa, de nenhum evento adverso grave. Esse é um estudo recente, de 1 mês atrás, mostrando que até o momento nenhum evento adverso grave que tinha, vamos dizer, sido hipoteticamente, potencialmente poderia estar associado, foi observado até o momento com a vacina de meningococo B. Eu acho que esses eram os pontos principais que eu queria trazer para vocês. Eu acho que essas vacinas demonstraram já, nos locais onde elas foram introduzidas, que elas reduzem, sim, as taxas de incidência da doença. Os dados de segurança, até o momento, são bastante favoráveis com essas vacinas. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem preconizado e tem recomendado essas vacinas para crianças e adolescentes, porque entendemos que esses são os grupos onde a gente observa as maiores taxas de incidência da doença meningocócica e, portanto, toda criança e adolescente, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, deve, desde que possível, ter acesso a essas vacinas para que a gente otimize e expanda, vamos dizer, a proteção contra a doença meningocócica, tanto com a vacina CWY como com a vacina proteica para o meningococo B. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as perguntas no final da nossa apresentação. Muito obrigado. Na minha fala, eu só quero fazer um alerta, né, da importância em relação ao sarampo e a preocupação que todos nós estamos tendo pela possível volta do sarampo em outros estados. Neste momento, basicamente, nós estamos observando uma maior circulação do vírus do sarampo que entrou em Roraima através da Venezuela, e temos neste momento uma maior circulação deste vírus no estado do Amazonas. E no estado de São Paulo, em especial, nós não estamos tendo a circulação de casos autóctones, temos neste momento apenas 5 casos confirmados, mas todos os 3 de pessoas que se infectaram em outros locais, em outros estados. Bom, com esse slide, eu só quero ressaltar e lembrar, né, principalmente para os mais jovens, que o sarampo circulava bastante no nosso país. Na década de 70, só no Brasil tinham sido confirmados mais de 100 mil casos de sarampo, com elevado coeficiente de incidência, que chegava até 117 casos para cada 100 mil habitantes. Para os mais jovens que não viram sarampo, eu quero dizer que o sarampo é uma doença, causa, né, um exantema maculopapular. A criança ou o adulto tem o exantema maculopapular disseminado pelo corpo. Em criança, especialmente, chama a atenção uma conjuntivite. Os mais antigos, que a gente teve a oportunidade de ver casos de sarampo, tem um famoso sinal de Koplik, que são manchas esbranquiçadas, né, no interior da boca, né? E, mais uma vez, só reforçando, né, porque a grande preocupação em relação ao sarampo. A principal complicação, que não é mais grave, é a otite, mas a mais grave poderá sim ser uma pneumonia. Então, não queremos mesmo que essa doença volte para o país. Quero aqui só reafirmar que, se não tivermos o controle, né, a eliminação desse vírus nestes estados onde esse vírus já está circulando, até fevereiro, março do ano que vem, de 2019, o Brasil perderá, né, o certificado de erradicação do vírus do sarampo no Brasil. E se isso ocorrer, quero mais uma vez reafirmar, essa perda não será apenas para o Brasil, que ganhou esse certificado no ano de 2016, mas será uma perda para todos os países das Américas. Então,
o Programa Nacional de Imunizações, junto com as ações de vigilância do Ministério da Saúde e com a OPAS e os estados respectivos, estão trabalhando forte para a melhoria das coberturas vacinais e as medidas de controle para que a gente não deixe esse vírus se disseminar para os outros estados e o controle da circulação desse vírus nesses estados onde ele já está circulando. Então, só repetindo, uma circulação maior neste momento no estado do Amazonas. E com esse slide, eu só quero relembrar, né, a vacina do sarampo faz parte do calendário básico das crianças, a primeira dose com 1 ano de idade, de modo combinado com cachumba e rubéola, né, e uma segunda dose da tríplice viral combinado com a vacina da varicela. Então, é fundamental, e essa segunda dose é aplicado com 3 meses depois da aplicação da primeira dose. Então, mais uma vez, é muito importante checarmos as carteiras de vacinação dos nossos pacientes, checarmos a vacinação dos nossos parentes, das pessoas que a gente conhece, reafirmar a importância de mantermos elevadas coberturas vacinais para essa doença. É uma doença de elevada transmissibilidade e a melhor forma de prevenção é que essas pessoas sejam vacinadas adequadamente. E aqui eu quero só colocar, só para a gente relembrar, o esquema de vacinação da tríplice viral, ou seja, do sarampo, rubéola e cachumba, das ações de rotina, deixando claro que a vacina tríplice viral ela não é aplicada apenas para crianças, ela pode ser também aplicada em adultos. Então, nesse slide, há um resumo importante. Então, como nós já ressaltamos, a primeira dose para as crianças ela é aplicada com 1 ano de idade e uma segunda dose aos 15 meses de idade. As crianças e os adultos que na faixa etária que tenham de 1 a 29 anos de idade, neste momento é fundamental, repetindo, pessoas, então crianças e adultos na faixa etária entre 1 e 29 anos de idade, é fundamental que elas tenham 2 doses da vacina do sarampo acima de 1 ano de idade. Por que acima de 1 ano de idade? Porque sabemos, quando a vacina do sarampo é aplicada numa faixa etária menor de 1 ano de idade, a sua proteção poderá ser menor. Com 1 ano de idade, a proteção é cerca de 95%. Com menos de um ano de idade, por exemplo, aos 9 meses de idade, essa proteção chega a ser 80%. Então, só quero, então, com esse slide, que é muito importante, né, para quem está nos vendo nessa videoconferência, de 1 a 29 anos de idade, é fundamental que tenham na carteira 2 doses da vacina tríplice viral com intervalo mínimo de 30 dias. E uma outra faixa etária de adultos, aí considerando a situação epidemiológica do sarampo no passado, de 30 a 58 anos de idade, 1 dose apenas será necessário. E as pessoas, né, que nasceram a partir de 1960, de um modo geral, ou seja, que tenha mais de 58 anos de idade, de um modo geral, não precisará tomar vacina. Que, de acordo com a nossa conta e com a nossa avaliação, a maioria das pessoas com 58 anos de idade já tiveram essa doença. Então, esse slide é fundamental, né? É fundamental que as pessoas dentro dessas faixas etárias estejam com o esquema adequado. E aqui eu só quero dizer como a vacina do sarampo é uma vacina de vírus vivo atenuado, então ele, né, não será aplicado, né, ou então no momento de imunossupressão ou no momento da utilização de corticoide em doses elevadas, essas pessoas não poderão receber essa vacina, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado. Tá? Situações de adiamento também, pessoas que fazem uso de imunoglobulina por uma questão específica ou, mais recentemente, fizeram alguma transfusão ou de uso de imunoderivados, essa vacina também, a vacina tríplice viral, será também adiada. São situações raras, mas é só no sentido da gente relembrar. E aqui, mais uma vez, eu só quero relembrar, só reafirmar, que o uso de corticoide inalatório não leva à imunossupressão. Então, atualmente as nossas crianças, né, que fazem aí tratamento para asma, chiado no peito, que fazem uso de corticoide inalatório, isso não constitui contraindicação. A contraindicação está
para uso de corticoide oral em doses elevadas e um período prolongado, né? Mais uma questão aqui, olha, então só reafirmando, né, as contraindicações, os imunodeprimidos, o uso de corticoides, aí nesse slide as doses, né, em doses elevadas, equivalente a prednisolona na dose de 2 mg por quilo por dia ou mais, né, para as crianças, ou de 20 mg dia ou mais para adultos por um período de mais de 2 semanas. E ali, como a gente já tinha ressaltado, em uso de quimioterapia, radioterapia e uso de imunobiológicos também. E uma questão que eu queria só reafirmar, das nossas ações, né, de vacinação, além de seguir aquele calendário que a gente colocou mais recente, né, no slide anterior, das ações de vigilância epidemiológica, estamos reafirmando a importância de vacinação de alguns grupos, né? Primeiro, profissionais de saúde. Não dá para deixar profissional de saúde sem o esquema do sarampo em ordem. É fundamental. Se esse vírus chegar, né, no nosso estado, que a gente espere que não chegue, porque nós estamos trabalhando bastante para vacinar adequadamente as nossas crianças. Mas ele já chegou no Amazonas, por exemplo, né? Então, é fundamental que os profissionais de saúde estejam adequadamente vacinados. Profissionais de saúde, mais uma vez, é fundamental que, independente da idade, tenham na carteira a aplicação de 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias. Reafirmando mais uma vez, né, uma outra faixa etária, outro grupo importante, pessoas que trabalham na área de turismo, companhias aéreas, transporte rodoviário, trabalha com táxi, são funcionários da rede hoteleira, trabalham em restaurantes, ou seja, que tenham um trabalho, né, numa área que recebam turistas ou pessoas vindas desses outros locais com possível risco de ter se infectado por esse vírus. E uma outra questão que eu queria só reafirmar, é só uma nota, mas como em algumas situações da rede pública, né, nas nossas unidades, poderemos ter a presença da vacina contra o sarampo, rubéola e cachumba do laboratório da Índia, eu só queria reafirmar a seguinte questão, né? Não é frequente isso, mas em alguns momentos nós temos disponível na unidade vacina tríplice viral da Índia. Então, a vacina tríplice viral da Índia contém na sua composição a lactoalbumina hidrolisada, que é uma proteína presente no leite de vaca. Então, repetindo, vacina tríplice viral da Índia, ela contém na sua composição a lactoalbumina hidrolisada. Então, considerando isso, a grande maioria dos casos, né, de crianças que têm aí alergia à proteína do leite de vaca, estas crianças não poderão tomar vacina deste laboratório. Elas poderão tomar vacina do laboratório Biomanguinhos, tá? É só no sentido da gente reafirmar essa questão. Mais um detalhe importante só para a gente relembrar. A alergia ao leite de vaca não deve ser confundida com intolerância à lactose. Intolerância à lactose, que é um açúcar, né, presente no leite e não é uma proteína. Então, essa intolerância à lactose ela é transitória e ocorre geralmente em crianças que vão apresentar diarreia e vão ter melhora, né, com o decorrer do tempo. Então, as crianças, resumindo, as crianças com alergia à proteína do leite de vaca não poderão receber a vacina tríplice viral da Índia, né, do laboratório Serum Institute of India, mas sim serão vacinados com a vacina de Biomanguinhos ou da GSK. Tá bom? Então, esse é um alerta importante. Outra questão que é fundamental, também a gente tem como uma cola, né? Se tivermos uma pessoa que teve contato com alguém com sarampo e não está vacinado, né, ou não está com o esquema completo, a própria vacina pode evitar que infecção vire doença, desde que essa vacina seja aplicada até 72 horas após a exposição. Então, essas dicas são importantes da gente ter como uma cola. Então, repetindo, se tivermos um paciente, alguém que a gente conheça, que não foi vacinado ou que perdeu a carteira, a própria vacina, quando aplicada até 72 horas após a exposição, poderá evitar que infecção vire doença.
Outro detalhe, gestantes imunodeprimidos que não tomaram vacina ou que perderam a carteira e não sabem se foram vacinados, atualmente não se aplica mais imunoglobulina intramuscular. A quantidade de anticorpos presente nas imunoglobulinas intramusculares não tem se observado de modo em concentração adequada e atualmente se indica imunoglobulina endovenosa. Então, não mais a imunoglobulina intramuscular. O uso, né, de acordo com o que a gente viu na literatura, tem que ter cola. Né? Então, gestantes, a imunoglobulina hiperimune, né? Você pode dar até 0,25 ml por quilo, uso de imunoglobulina endovenosa. Pacientes imunodeprimidos, uma dose maior, que é o dobro. O que eu quero só ressaltar é que a gente acabou de fazer uma grande campanha de vacinação contra o sarampo, uma grande campanha nacional, vacinando de modo indiscriminado crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade. Foi uma campanha nacional. De modo geral, no Brasil, se atingiu elevadas e homogêneas coberturas vacinais. Nas campanhas, realizamos uma ação indiscriminada, exceto para as crianças imunodeprimidas, não é? O que usam corticóides em doses elevadas, e as coberturas foram bastante elevadas, foram coberturas maiores que 95%. A vacinação nessa faixa etária é muito importante, porque o vírus do sarampo poderá acometer também essa faixa etária, e sabemos muito bem que, uma vez infectados essa população, o risco de disseminar também no meio ambiente, infectando outras crianças, isso também pode ocorrer. E aqui, só no sentido de mostrarmos as coberturas vacinais aqui no estado de São Paulo, né, nesse momento que a gente fala na discussão de baixas coberturas, que a gente tem observado a queda das coberturas vacinais, são dados provisórios, mas temos observado, não só no estado de São Paulo, como em outros estados, a cobertura em relação à vacina do sarampo, para os anos de 2013 até 2014, uma cobertura superior a 95%. No entanto, em 2016, no estado de São Paulo, observamos uma cobertura de 93% para a tríplice viral, e no ano de 2017, são dados provisórios, mas são esses que temos, uma cobertura de 76%. Temos observado que essa realidade também tem se repetido em outros estados. Então, mais uma vez reafirmando, a realização da campanha, com certeza, contribuiu para a melhoria dessas coberturas, mas é fundamental não baixarmos a guarda e mantermos elevadas e homogêneas coberturas vacinais e checarmos o esquema de vacinação dos nossos pacientes, não só de crianças, mas a importância de mantermos em ordem o esquema de vacinação dos adolescentes e dos adultos também. Então, aqui são os gráficos, e os gráficos, hoje, que a gente tem falado tanto da questão da queda das coberturas vacinais, temos sim observado no nosso estado, estamos realizando aí, vamos realizar aí um inquérito de cobertura vacinal, uma avaliação de realmente de quanto está sendo essa queda e avaliarmos os motivos dessa queda. Então, aqui só no gráfico, só a gente observar ali em relação à tríplice viral, a gente observa sim uma queda, não só no ano de 2016, que começou, mas no ano de 2017, ou seja, uma cobertura de 70% a 75% para uma vacina de sarampo, que é uma vacina, sarampo, rubéola e cachumba, que é excelente, essa cobertura não é adequada, as coberturas adequadas para a vacina tríplice viral são coberturas superiores, maiores ou iguais a 95%. Com a campanha, muito provavelmente a gente já tenha melhorado essa cobertura, mas, mais uma vez, é importante esclarecermos que sarampo não é hoje mais uma doença que acomete apenas criança, mas também poderá acometer adolescentes, adultos e outras faixas etárias, se eles não estiverem adequadamente protegidos, né? E aqui, eu só no sentido de aproveitarmos essa fala e de, mais uma vez, poder compartilhar com todos que a gente sim tem visto, né, este fenômeno, que para nós é um fenômeno depois de tantos anos trabalhando
no programa de imunização, onde as nossas coberturas eram elevadas e homogêneas. Temos observado, sim, pelo menos os últimos 2 anos, uma queda nessas coberturas, e aí são os vários motivos que a gente tem visto, né? De pessoas que deixam de tomar vacina, por exemplo, contra o sarampo, né, achando que essa doença já não existe mais, né? Realmente, o Brasil já tinha ganho o certificado de erradicação dessa doença no ano de 2016, né? Mas se não conseguimos controlar e erradicarmos a circulação desse vírus até fevereiro, março do ano que vem, as Américas, não será apenas o Brasil, mas as Américas irão perder o certificado, porque nós estamos observando a circulação do vírus do sarampo, não apenas no Brasil, mas temos na Colômbia, a Venezuela, que não está conseguindo controlar. Então, se essa situação persistir até o ano que vem, o Brasil, as Américas está correndo já um sério risco de perder esse certificado. Então, só com este último slide, eu só queria ressaltar a importância de ressaltarmos com os nossos pacientes, né, com os nossos parentes, né, com os nossos vizinhos, a importância de mantermos elevadas e homogêneas coberturas vacinais. O que eu queria só colocar, né, mais uma vez, de novo, tem gente achando que não precisa mais tomar vacina do sarampo, porque essa doença já não existe mais no nosso país. Tem pessoas que deixam de tomar vacina do sarampo por medo da reação. É importante deixarmos claro que é uma vacina extremamente segura e pouco reatogênica. Só um detalhe, que quem tem reação alérgica, né, uma reação alérgica grave à proteína do leite de vaca, ele não poderá receber a vacina da Índia, mas sim a vacina de Biomanguinhos, né? Então, é isso que eu queria só ressaltar, a importância, então, mais uma vez, de reafirmarmos com os nossos pacientes, de reafirmarmos com os pais desses pacientes a importância de mantermos elevadas e homogêneas coberturas vacinais. Neste momento, o estado com maior circulação do vírus é o estado do Amazonas, e eu queria só ressaltar, no calendário básico, nós aplicamos a vacina tríplice viral para as crianças a partir de 1 ano de idade, mas nesses estados, né, onde tivemos uma circulação maior do vírus, esse esquema de vacinação tem começado a partir dos 9 meses, porque temos casos, sim, de sarampo em crianças menores de 1 ano de idade. Então, com isso, obrigada e deixamos para as perguntas. Obrigado, Helena. Nós temos várias perguntas aqui sobre os diversos temas. Continuem mandando as perguntas, a gente vai ter um tempo aqui para conversar com o Marco, com a Helena, comigo, sobre os temas aqui apresentados. Marco, tem muita dúvida em relação a esquemas de vacina, especialmente com a meningococo B. Então, por exemplo, a Juliana Tramontim pergunta... a Juliana De Vito pergunta... De Vito pergunta se, como a vacina B é muito cara, se ele pode esperar a criança depois de 1 ano de idade para começar o esquema vacinal, que abrevia, em vez de dar 4 doses, ele daria 2 doses só, se não é uma boa saída. Essa será uma boa ideia para ele orientar seus pacientes dessa forma. Bom, olá, Juliano. Eu vou aproveitar e relembrar o esquema do uso da vacina de meningococo B, lembrando que, nesse momento, aqui no nosso país, ela está licenciada. Para quem inicia a vacinação para meningococo B no primeiro ano de vida, bebê, lactentes, a partir dos 2 meses, 3 doses, com 2 meses de intervalo entre elas, 2, 4 e 6, por exemplo, com uma dose de reforço após 1 ano de vida. Para aqueles que iniciam a vacinação com mais de 1 ano de idade, crianças, adolescentes e adultos, a vacina está preconizada em 2 doses, com 2 meses de intervalo para crianças, intervalo mínimo, e com 1 mês de intervalo mínimo para adolescentes e adultos. Então, 2 doses, né, com 1 a 2 meses de intervalo. Em relação à pergunta do Juliano, Renato, eu entendo que não, Juliano, essa não é uma estratégia correta, porque se, de um lado, você realmente, esperando a criança completar 1 ano, vai fazer com que o pai ou a família, vamos dizer, vai investir menos dinheiro para fazer a vacinação, porque serão só 2 doses, essa estratégia deixa essa criança desprotegida no momento ou no período
em que a gente exatamente encontra as maiores taxas de incidência da doença, ou seja, o primeiro ano de vida. Então, eu, particularmente, entendo que vale a pena, vamos dizer, você começar a vacinação cedo, e a nossa sugestão é que os lactentes, a partir dos 3 meses, já iniciem a vacinação. Muito bom. Aliás, esse esquema, muitas das vacinas, se a gente começa mais tarde, o número de doses é menor, mas esse é um raciocínio equivocado no sentido de justamente... Particularmente para o meningo B, né? Particularmente. Helena, o Norberto Machado pergunta se você falou em 2 doses para profissional da saúde. Isso vale para qualquer idade, inclusive aqueles nascidos antes de 1960, mesmo que ele já tenha histórico de ter tido vacinado corretamente ou de ter tido a doença? Sim. Como é que é a orientação? Sim, essa é a orientação que está no manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Considerando-se a preocupação em relação ao sarampo, isso foi reafirmado, está saindo também na nova versão do manual dos CRIs, para o profissional de saúde, que tem o maior risco aí, né, se o vírus chegar no nosso meio, chegar nesses estados, para garantir uma adequada proteção. Então, independe da idade, né? Para a população geral, até 58 anos, 2 doses, e acima de 58 anos não haveria necessidade, porque essas pessoas já tiveram sarampo no passado. Mas considerando-se profissional de saúde, independente da idade, independente de ter referido ter tido sarampo também. Exatamente, sim, sim. Há 50 anos atrás. Exatamente. Inclusive tem uma outra pergunta aqui, Helena, falando sobre a vacinação de indivíduos nos estados de Amazônia e Roraima, que estão sendo feitas em toda a população. Por que aqui em São Paulo a campanha só foi feita para crianças? Não chamaram os adultos para serem vacinados também? Não, e não foi só São Paulo. A grande campanha nacional que ocorreu foi uma campanha voltada para as crianças, né? Para as crianças, na faixa etária de 1 a 5 anos de idade. Foi especificamente para essa faixa etária. A gente sabe muito bem que as crianças, uma vez se infectando, são grandes disseminadoras do vírus. As formas mais graves poderão acometer essa faixa etária. Então, e o que é importante esclarecermos é as chamadas campanhas de segmento. Essas campanhas são realizadas a cada 5 anos, desde o ano de 2000. Ou seja, a cada 5 anos, você vai acumular uma coorte nova, né, de pessoas não vacinadas. Então, a cada 5 anos, se aproveita para atualizar o esquema de vacinação. Então, isso foi uma campanha nacional. As estratégias de vacinação em Roraima e no Amazonas foram diferentes, com certeza. Nesses outros estados, onde você tem uma maior circulação do vírus, você amplia a faixa etária. Aí a depender da faixa etária cometida, mas de um modo geral acaba sendo de 20 a 29 anos de idade, que é uma faixa etária que tem se observado que é acometida também. Lembrar que a gente, no Amazonas, nós estamos com praticamente 10 mil casos confirmados e coeficientes de incidência que passam dos 2.000 por 100 mil em menores de 1 ano de idade. Ou seja, números realmente espantosos. São as crianças menores de 1 ano de idade, onde acontecem a maioria dos óbitos e os casos graves, complicações, né? Marco, tem mais uma outra pergunta aqui em relação à aplicação simultânea de meningo B com C ou com ACWY. Dizem quem pergunta exatamente, acho que foi a Sandra Palácio, de Mato Grosso do Sul, pergunta se pode, se não pode, qual é a restrição que tem para o uso concomitante dessas 2 vacinas? Ótima pergunta, Sandra, e a gente fica satisfeito em dizer que existem já dados de uso concomitante das vacinas ACWY e B, e a vacina B e a C, né? Particularmente B e C, foi um estudo feito aqui no Brasil. Pelo professor Marco Aurélio. A gente participou desse estudo, o estudo está publicado na revista Vaccine, e a gente demonstrou nesse estudo que aplicar a vacina de meningococo B e meningococo C ao mesmo tempo não prejudicou a resposta imune nem de uma nem de outra vacina. Nem segurança. E não houve, vamos dizer, nesse nosso estudo não observamos um aumento de incidência de nenhum evento adverso. E mais recentemente a gente teve a publicação agora de um estudo em lactentes de meningo B e a CWY. E da mesma forma que a gente observou com C, também não houve nesse estudo qualquer identificação de prejuízo na resposta imune ao administrar as 2 vacinas concomitantemente, e tampouco foram observados eventos adversos que contraindicassem essa vacinação.
Muito bem. Helena, mais uma pergunta em relação agora ao esquema combinado com a vacina varicela. Por que o governo, o Programa Nacional de Imunizações, aplica varicela aos 15 meses, já que a vacina já pode ser aplicada a partir dos 12 meses? Não seria interessante fazer a tetraviral aos 12 meses e depois a tríplice viral aos 15 meses? Por que não inverter e começar com a vacina de varicela já aos 12 meses? É a pergunta do... Peraí, deixa eu lembrar. Da Juliana Tramontini. Tem uma coisa. Eu acho que tem relação à proteção, não é? Não é isso? Me lembra isso aí. Pode. Falar, Marco. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. É um Acho que é assunto que a isso. gente já discutiu, né, Helena? E inicialmente a vacina de varicela foi decidida a introduzir uma dose. Então, em que momento introduzir essa vacina? A discussão foi que se você fizesse a introdução aos 12 meses, e a vacina utilizada na introdução foi a tetraviral, né, de fato você antecipa a proteção. E esse é um aspecto positivo em relação a usá-la aos 15 meses. Ou seja, você iria ter como benefício a proteção dos casos que eventualmente ocorrem entre 12 e 15 meses. Mas o que motivou a decisão de deixar a vacina tetraviral aos 15 meses foram aqueles estudos que mostravam que aumentava muito a incidência de febre. E isso poderia representar um impacto negativo do ponto de vista de eventos adversos. Então, optou-se por manter a tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral aos 15 meses. Dessa forma, você, vamos dizer, fazendo como segunda dose, não se observava aumento de febre e outros eventos adversos. Então, a decisão foi pautada nesse sentido, de minimizar esse evento adverso que era o aumento da febre, né? Outra coisa que também eu lembrei, que nas nossas reuniões do CETAI, essa questão foi colocada, porque não só aumento de febre, com isso convulsão. Né? Então, por isso que se pautou por isso. Primeiro tríplice viral, apenas, e uma segunda dose de modo combinado com a varicela. E aí, só aproveitando também que já no calendário básico já está incluindo uma segunda dose de vacina de varicela, né, aplicada aos 4 anos, podendo se aplicar no máximo até 6 anos de idade. Particularmente, acho que essa pergunta tem muita importância e acho que vale a pena a gente revisitar essa recomendação em algum momento e ter certeza que, de fato, vamos dizer, o benefício que é diminuir febre, portanto, crise convulsiva benigna, febril, né, vale a pena para o número de casos que a gente está perdendo a chance de prevenir entre 12 e 15 meses. Acho essa que é uma decisão, é uma discussão interessante e não tem o certo ou errado, e eu acho que em algum momento a gente vai ter que revisitar essa controvérsia. Sem dúvida, em imunizações existem tantas controvérsias, essa é mais uma delas, né? Tem uma pergunta aqui do Ricardo, que o Ricardo quer saber em relação às vacinas de HPV. Quando teremos uma vacina com 9 tipos de HPV, Ricardo? E em relação ao esquema de 2 ou 3 doses, se é para todos esse esquema de 2 doses pode ser assumido. Então, os estudos que foram feitos primeiro em relação ao esquema de 2 versus 3 doses, foram feitos em adolescentes, em menores de 15 anos, onde se demonstrou que a resposta imune, os títulos induzidos pela vacinação com 2 doses, desde que observe-se um intervalo mínimo de 6 meses entre elas. Isso é importante destacar. Quem fez 2 doses com intervalo menor de 6 meses, esse esquema não está comprovado que tem a mesma eficácia do que esquemas com 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, menores de 15 anos podem receber a vacina em 2 doses, desde que essas 2 doses tenham 6 meses de intervalo mínimo entre elas. Esses indivíduos se demonstraram não só os níveis de anticorpos, mas a curva de tendência cinética desses anticorpos muito semelhantes ao quem recebe a vacina acima dos 15 anos. Exceção é feita para aqueles imunocomprometidos. Então, menores de 15 anos que tenham HIV, que tenham alguma imunodepressão, esses vão receber 3 doses sempre, como aqueles acima de 15 anos. O nosso Programa Nacional de Imunizações contempla a vacinação do adolescente e dos portadores de alguma imunodeficiência até 26 anos, homens e mulheres estão contemplados. Em relação à vacina nonavalente, para quem ainda não teve essa notícia, a própria laboratório que produz a vacina quadrivalente já desenvolveu uma vacina com 9 tipos de HPV, que amplia a proteção aí de 70% para cerca de 90% dos cânceres relacionados ao colo de útero.
Essa vacina já está licenciada em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também já tem o licenciamento, o registro na Anvisa, porém não há previsão de chegada da vacina para nós aqui. A produção ainda mundial não é suficiente. O próprio laboratório tem uma expectativa de, depois de 2020, 2021, trazer para o Brasil a vacina nonavalente. Então, a resposta é: existe sim uma vacina, não temos para o curto prazo, não é para deixar de vacinar nossas meninas com a vacina quadrivalente e meninos, porque a cobertura é muito boa, vai ampliar sim, mas não há nenhuma previsão num horizonte de curto espaço de tempo de contarmos com essa vacina, então não vamos deixar de vacinar aí nossos adolescentes com a vacina hoje, com a melhor vacina disponível. Renato, posso claro, fazer uma abordagem? Eu quero aproveitar essa pergunta e ressaltar a importância de reafirmarmos com os nossos pacientes, com os nossos conhecidos, a melhoria das coberturas vacinais com a vacina HPV, né? Então, só no estado de São Paulo, a cobertura vacinal de primeira dose, uma vacina que já está incluída desde 2014, ela não está em 55%, 60%. E a cobertura de segunda dose, que é importante, né, nesse esquema que a gente está usando estendido, está em 30%. Para os meninos, onde essa vacina foi incluída ano passado, a cobertura de primeira dose está em torno de 30%. Então, quero só mais uma vez reafirmar, né, as vacinas são excelentes, né? Similar a meningococo C. Exatamente, né? É uma vacina excelente, né, aí com vistas à proteção aos casos de câncer de colo do útero. Então, quero aproveitar esse momento no sentido de a gente reafirmar, divulgar no nosso meio que essa vacina está disponível em qualquer posto de saúde para as meninas de 9 a 14 anos de idade e os meninos de 11 a 14 anos de idade, pelo menos nesse momento. A tendência dos meninos também é baixar, claro, mas também não adianta baixar muito a faixa etária se nessa faixa etária de 11 a 14 ainda a demanda está sendo pequena. Muito bom. Marco, duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só. A Ana Carla e o nosso amigo Moisés, ambos perguntam. Ana Carla pergunta: entre as diferentes vacinas ACWY que você citou, existe uma melhor? Qual eu devo escolher? E o Moisés pergunta na sequência: devido às constantes faltas de vacina de um ou outro de produtor, começando com uma, eu posso completar com a outra ou com a que eu tiver disponível? São ótimas perguntas, né? Um abraço ao Moisés e à Ana. Na realidade, eu vou começar pela pergunta do Moisés, né? Isso a gente chama de intercambialidade, ou seja, se você pode iniciar com um dos produtos e substituir pelo outro, né? Então, muitas vezes você tem estudos que suportam, vamos dizer, essa recomendação, e muitas vezes você não dispõe desses estudos e você faz essas recomendações baseado em opinião de experts e na pouca experiência que você tem com esses dados. E isso é o que acontece especificamente com as vacinas ACWY. A gente não dispõe de estudos que nos permitam, vamos dizer, fazer recomendações de intercambiabilidade com essas vacinas, mas pela plausibilidade da ausência de interferência nesses esquemas, o que a gente recomenda é que você, uma vez iniciando a vacinação com um determinado produto, siga com ele até o fim da imunização, idealmente, e caso não se disponha daquele produto na próxima vacina ou você não saiba qual produto foi utilizado, aí ok, você pode, vamos dizer, substituir pelo produto disponível. Em relação à primeira pergunta, se existe uma melhor vacina em relação a essas três, eu acho que nós não dispomos de dados de efetividade, que seriam os dados de mundo real, mostrando que em uso no mundo real, uma vacina se comportou de maneira mais eficaz do que a outra, né? Então não existem esses dados e a gente assume que há uma equivalência entre essas vacinas do que diz respeito à efetividade. Então são vacinas que se equivalem no que diz respeito à efetividade. Muito bem. Helena, mais uma outra pergunta aqui em relação à disseminação do sarampo para outros estados. A Gabriela quer saber, que ela parece que, acho que ela mora em Porto Alegre, que ela está dizendo que na região dela, aqui em Porto Alegre, já tem mais de 40 casos confirmados de sarampo, e se esse é um fenômeno que, se ela pode esperar o que está acontecendo no Amazonas, algo semelhante em outros estados, e ela está preocupada com o Rio Grande do Sul, no caso dela. Então, nós também estamos.
Boa pergunta essa, né, essa pergunta. O Rio Grande do Sul também, nós estamos tendo a circulação do vírus. No entanto, o Rio Grande do Sul não está tendo, pelo menos neste momento, a mesma velocidade de disseminação do vírus que está ocorrendo no estado do Amazonas, basicamente em Manaus, né? Então, o Rio Grande do Sul, recentemente, além de ter feito a campanha que o país inteiro fez, vacinando crianças de 1 a menores de 5 anos de idade, o Rio Grande do Sul, considerando a faixa etária dos casos de sarampo, fez também, mais recentemente, uma campanha de vacinação nos adultos. Então, não lembro, não sei se foi de 20 a 29 anos de idade, mas também fizeram uma grande campanha de vacinação nessa outra faixa etária. Então, resumidamente, a velocidade de dispersão, né, do vírus, de disseminação do vírus no Rio Grande do Sul não está na mesma velocidade que está ocorrendo no Amazonas. Então, o que eu queria só dizer, né? Não podemos baixar a guarda em relação ao sarampo, né? Nós que já vivenciamos, né? No estado de São Paulo, nós tivemos a última grande epidemia de sarampo ocorreu no ano de 1997. 97, né? 20 mil casos de sarampo no estado de São Paulo. Isso em 1997. Hoje a nossa população aumentou. Então, mais uma vez é importante reafirmar. Temos sim que olhar a carteira dos nossos pacientes, dos nossos conhecidos, disseminar essa informação. Nós temos sim que estar com o esquema de vacinação em dia do sarampo. O nosso estado é imenso. A nossa população do estado de São Paulo é de 40 milhões de pessoas. Temos divulgado isso, a nossa última campanha para as crianças, nós tivemos boas coberturas vacinais, mas a gente sabe muito bem que isso não é suficiente. Nós temos uma entrada grande de pessoas vindas de outros estados, onde está tendo a circulação do vírus, então a vigilância e a notificação dos casos suspeitos é fundamental. E acho que tem um dado interessante, Renato, que é muito oportuno, que você enfatizou muito bem, Helena, é que a maioria, vamos dizer, das novas gerações e mesmo dos médicos, ao contrário da gente, não vivenciou o sarampo. E tem um dado que está no livro vermelho, nos Estados Unidos, no Red Book, que coloca que nos Estados Unidos estima-se que para cada 1.000 casos de sarampo em crianças abaixo de 2 anos de idade, ocorra de 1 a 2 mortes. Então, para aqueles que não conhecem o sarampo, esse dado é emblemático, porque ilustra um pouco o impacto que uma doença como essa pode ter. E se a gente olhar os dados do Amazonas e de Roraima, nós já temos aproximadamente 10 mil casos registrados em diversos grupos etários, não só em menores de 2 anos, e 12 mortos até o momento. 13. Então, ou seja, você tem aproximadamente de 1 a 2 mortes para cada 1.000 casos de sarampo. Então, exatamente o que se esperaria em relação a esses dados que a gente está coletando lá, para ilustrar a importância que tem essa doença, né, no nosso contexto. E aí eu só quero aproveitar também e só ressaltar que o vírus do sarampo circula na Europa, né? Em vários países europeus, em larga escala. E o que se atribui isso foi naquele artigo publicado lá em anos passados, dizendo que a vacina do sarampo, de novo a fake news, né? Dizendo que a vacina do sarampo poderia causar autismo, né? Sabemos muito bem que esse artigo foi extremamente polêmico, foi retirado da revista onde ela foi publicado, mas a questão de várias pessoas, né, de várias crianças, de vários pais, não levarem os seus filhos na Europa para tomar vacina contra o sarampo, tem se observado uma circulação importante desse vírus em países europeus. Muito bem, tem mais 2 rápidas perguntas, a da Sandra Palácio e do Moisés, a respeito da vacina varicela. Por que é que não se faz a partir dos 9 meses, já que um dos fabricantes já está licenciado a vacina a partir dos 9 meses, e por que se faz a segunda dose aos 4 anos e não antecipa? Qual foi a decisão, ou por que a decisão do Ministério introduzir o reforço ou a segunda dose aos 4 anos de idade? Em relação à utilização da vacina aos 9 meses, Fabiana, né, que perguntou? Não. E o Moisés? Não, é a Sandra primeiro. Sandra, a vacina, apesar de licenciada, a gente sabe que há ainda interferência de anticorpos maternos na resposta dessa vacina. Então, ela fica reservada, esse uso da vacina, abaixo de 1 ano de idade, a partir dos 9 meses, especialmente para situações pós-exposição.
Então, um bebê de 9, 10 meses, 11 meses que foi exposto, tem um irmão com varicela, frequenta uma creche onde está tendo um surto de varicela, a gente pode sim vacinar. Lembrar que essa vacinação pós-exposição pode ser feita até o 5º dia pós-exposição. Quanto mais cedo, melhor. Mas essa proteção, e quem for vacinado antes de 1 ano de idade, a dose deve ser desconsiderada e o esquema reiniciado a partir dos 12 ou dos 15 meses. Então, fica reservado para essas situações especiais. Em relação à decisão de vacinar a 2ª dose da varicela aos 4 anos, foi uma discussão difícil de ser feita, certamente não foi uma discussão, uma opinião unânime lá no Ministério, porque já temos muitas vacinas aos 12 meses, muitas vacinas aos 15 meses. A gente discutiu muito onde seria o ideal, onde nós conseguiríamos melhor adesão da população, incluindo uma 4ª picada aos 12 ou aos 15 meses, criando uma visita nova aos 18 meses, por exemplo, e a decisão foi sujeito a críticas e com experiência, sujeito inclusive à rediscussão, foi revacinar ou fazer a 2ª dose aos 4 anos, como fazem, por exemplo, os americanos. Então, não é uma decisão fácil, não foi uma decisão fácil. Certamente a gente aí vai observar o que está acontecendo com as coberturas e esse assunto pode também ser rediscutido. Eu gostaria de terminar aqui agradecendo. Helena, tem mais perguntas, Marco, mas acho que a gente já está na hora de agradecer a presença de todos, a participação de vocês que ficaram conosco aí até esse horário. Eu lembro novamente que esse web fica disponível aí para ser visto aqui no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós temos também um curso de imunizações em 5 blocos, 5 módulos do Departamento de Imunizações, que continua disponível, oferecido aqui pela SBP e pela Manoli no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, quem gosta do tema tem aí bastante material para assistir, além dos nossos documentos publicados nos departamentos de imunizações e de infectologia da SBP. Boa noite a vocês, agradeço novamente a participação de todo, Marco e Helena, obrigado por terem nos ajudado e boa noite a todos. Boa noite a todos.